Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje o tema da nossa aula será sobre radiação. Então, só de ver aí essa imagem, todo mundo já fica com medo, né? De ser algo radioativo, de fazer mal aí para a nossa saúde. Então, agora a gente vai falar sobre a radiação e as suas principais funções. Então, vamos entender o que é a radiação. Então, a radiação é um fenômeno no qual o átomo com um núcleo instável vai emitir espontaneamente entidades que podem ser partículas ou ondas, que a gente chama de radiação, para que ela possa se transformar em outro núcleo mais estável. E quem são esses átomos radioativos? Por que isso acontece, né? Então, todos os átomos que apresentam um número atômico maior que 83, lembra que a gente falou do número atômico? Então, ele vai ter um número atômico muito grande, vai ter uma quantidade muito grande de prótons e nêutrons, e por conta disso vai deixar esse átomo meio estável, né? E esses átomos radioativos, eles podem ser naturais ou artificiais, que a gente chama de transurânicos. Isso vai acontecer, né, por conta desse maior número de prótons e vai deixar essa massa desse núcleo maior e vai ter uma maior probabilidade da emissão da radiação. Então, aqui, ó, na tabela periódica, né, a gente tem aí os elementos atômicos, né, que tem radiação. E a história da descoberta da radiação, ela começou, gente, lá em 1895, com o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, que ele fez modificações ali nas ampolas de Crookes, que era um aparelho ali que era utilizado para verificar a existência dos elétrons, e ele colocou a mão da sua esposa, coitada aí dessa esposa, né, gente? Ele colocou a mão da esposa entre a ampola e uma chapa fotográfica. E aí esse físico, ele constatou o quê? Que era possível ver a sombra dos ossos e o anel que ela usava ali, ó, um raio-x, né? Então daí foi a descoberta do raio-x. E a partir dessa descoberta, teve ali o casal Pierre e Marie Curie, né, que começaram a estudar a questão do urânio, né, junto ali com o Becquerel, que era um elemento que espontaneamente emitia a radiação. Então essa propriedade foi denominada radioatividade, né, e o casal Marie e Pierre, eles estudaram incessantemente as propriedades ali da radioatividade e acabaram por descobrir o polônio e o rádio. Hoje em dia, Marie Curie é a única mulher que conseguiu ganhar um prêmio Nobel de Química e um prêmio Nobel de Física. Ela foi uma das grandes cientistas aí, né, que a gente tem na nossa atualidade. E ela deu a sua vida ali por essa descoberta, né, por conta ali da radioatividade. Depois ela acabou adoecendo, né, por conta da radiação. E no período que ela estava lá na sua ativa, né, trabalhando nessa questão da radioatividade, ela e a filha dela, gente, elas iam para o campo de batalha na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Elas tinham carros móveis que elas iam lá levando os aparelhos de raio-x. Então ela teve uma enorme contribuição aí para a ciência e também para a área da saúde. Depois de tudo isso, lá em 1898, o Ernst Rutherford, ele testou as radiações provenientes de um material radioativo em uma tela fluorescente. E aí ele descobriu dois tipos de reação, as células alfas e a beta. E lá em 1900, o químico físico francês, ele também observou um terceiro tipo de radiação que a gente chama de radiação gama. Então, em relação ao poder de penetração das emissões radioativas, as partículas alfas, elas são paradas por uma folha de papel. Já as partículas beta são só paradas por roupas grossas e madeiras. Já a partícula da radiação gama, ela consegue penetrar a matéria, né, sendo parada completamente somente por uma parede de chumbo de 4 metros de espessura. Nós temos também a questão da datação do carbono 14, né? Então vocês já devem ter visto aí na televisão, né, a questão da datação do carbono 14. Então a gente achou ali um fóssil, um esqueleto, né, uma múmia, alguma coisa muito antiga, e a gente quer saber qual que é a idade ali desse nosso fóssil. Então a gente vai fazer a técnica do carbono 14.
Então, a gente vai ver a quantidade, né, de carbono 14 que vai ter no tecido orgânico morto, e esse carbono 14, ao passar dos anos, ele vai diminuindo, né, e a partir daí a gente consegue calcular qual que é a idade aí desse fóssil. Então, ó, aqui a gente tem a questão dos raios cósmicos que vão bombardear ali a atmosfera e vai produzir os neutrinos, né? E esses neutrinos vão chegar ali na nossa camada, né, atmosférica, sendo o carbono 14, que é radioativo. Então, esse carbono 14, ele vai combinar ali com o oxigênio, né, formando um CO2, e esse CO2, ele vai ser incorporado ali nas plantas, né, nos animais e até em nós humanos. Então aqui a gente tem um exemplo, né, desse boizinho que teve contato ali com o carbono 14 e após a sua morte, ele vai o quê? Ele não vai mais absorver o carbono 14. E esse carbono 14, ele vai o quê? Vai continuar decaindo enquanto a quantidade de carbono 12 se mantém estável. Então aqui, ó, a gente tem, né, esse ossinho aqui, ó, então ele vai ter uma quantidade de carbono 14, né, encontrado na amostra, e a gente vê aí que ele morreu há pouco tempo, porque a gente tem uma quantidade grande ali de carbono 14. Já se faz muito tempo, né, já faz um pouco mais de tempo que esse nosso fóssil, né, ele acabou morrendo, vai ter uma diminuição ali do carbono 14, e se tiver mais de 70 mil anos, né, a gente vai quase não mais encontrar o carbono 14 ali no nosso fóssil. Dentro dessa parte de radiação, de radioatividade, a gente também tem a fissão e a fusão nuclear, né? O que é isso? A fissão nuclear é esse processo da divisão do núcleo atômico instável em outros núcleos mais estáveis. Então, esse processo ele vai consistir basicamente em fazer o quê? O nêutron vai atingir ali o núcleo do átomo e vai fazer com que esse núcleo exploda. Então, ele vai explodir e vai dar origem ali a novos átomos, né? E aí, numa reação, né, de reação em cadeia, vai fazendo toda essa explosão, né? Então, isso daí é uma fissão nuclear. E aí, a gente tem a fusão nuclear. A fusão nuclear é o oposto, né? Então, a gente vai ter ali dois átomos que vão se fundir, formando um único elemento, um novo átomo novo. Então, daí acontece geralmente lá no núcleo do Sol, né? Então, a gente vai ter ali o hidrogênio e o hélio que vão, né, fazer essa reação de fusão. Então, daí é a fusão nuclear. E quais são as aplicações aí da radioatividade? Né? Então, ela pode ser usada ali na medicina, como para fazer exames de imagens, como raio-x, tomografia, ressonância magnética, cintilografia e a mamografia. Ela pode ser aplicada ali no tratamento do câncer, né? Utilizando ali o cobalto 60 radioativo nos processos de radiação, de radioterapia ali do tumor. Ela pode ser usada na irradiação de alimentos, gente. Olha só que interessante. Então, os alimentos eles podem ser expostos à radiação ionizante, que é um procedimento que vai evitar com que haja o brotamento ali das raízes, vai retardar ali o amadurecimento das frutas e vegetais e também vai reduzir a quantidade de micro-organismos patogênicos, né, fazendo com que esse alimento dure mais tempo. A gente também pode ter a produção da energia nuclear, né? Então, a gente vai usar o processo de fissão nuclear, que é a quebra ali do núcleo, né, de um elemento radioativo, e ele vai gerar um calor, né, vai gerar bastante calor, e esse calor vai fazer com que haja o quê? A produção da eletricidade. Então, a gente vai gerar a turbina, a partir desse movimento mecânico, a gente vai ter ali a produção da energia elétrica. Então, a produção da energia nuclear. E não sei se vocês já ouviram falar, a gente teve um acidente nuclear lá de Chernobyl, que é o maior, né? Foi o maior acidente nuclear que já existiu aí no nosso mundo, né? Ele aconteceu lá em Pripyat, uma cidade soviética localizada na atual Ucrânia, lá no dia 26 de abril de 1986. Esse acidente ele ocorreu porque teve o reator, né, o reator 4 da usina nuclear, explodiu, fazendo com que esse reator ficasse aberto, lançando uma grande quantidade de radioatividade na atmosfera,
durante vários e vários e vários dias. Então, esse foi um acidente extremamente perigoso, né? Muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas por conta disso. Mais recente, a gente teve um incidente também lá no Japão que uma maré, né, uma onda gigante destruiu também uma usina nuclear. As aplicações aqui da fissão nuclear seriam as bombas atômicas, né? Então a bomba atômica ela vai funcionar em decorrência dos processos de fusão e fissão nuclear. Então a gente tem algumas bombas que ocorrem por fusão nuclear e algumas outras bombas que ocorrem por fissão nuclear e tem algumas que a gente combina tanto a fusão quanto a fissão nuclear. Então é uma bomba extremamente poderosa. Então os bombardeamentos atômicos, né, lá na cidade de Hiroshima, Nagasaki, isso já é a parte ali da história, mas a gente correlaciona aqui com a química também. Foram 2 bombardeios realizados ali pelos Estados Unidos durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. Foi o primeiro e único momento da história que foi utilizado as armas nucleares, né, contra alvos civis. Depois dessa situação, né, por conta da destruição e da quantidade ali de pessoas que foram mortas por conta da bomba nuclear, nunca mais foi utilizado. E agora, vamos lá para as questões do Enem. Então, essa questão caiu lá no Enem de 2016 e ela fala assim: a energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis que são gerenciadas da forma correta, que se não forem gerenciadas da forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode ser baseado na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como ilustrado abaixo. Então a gente tem ali o urânio 235 que vai reagir ali com o nêutron e vai fazer com que ocorra a fissão nuclear, vai quebrar aí esse átomo. E ele vai liberar o estrôncio 95, o xenônio 139, mais 2 nêutrons e a energia ali da explosão. Então, um grande risco que decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar o quê? O vazamento para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois, opção A, favorece a proliferação de micro-organismos termíferos. B, produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor. Letra C. Libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre. Letra D. Acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão. E letra E. Emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Então, para e pensa um pouquinho aí qual que é a opção correta. Já pensaram? Então, a opção correta é a letra E. Então, essa questão da energia nuclear, ela vai emitir radiação capaz ali de provocar os danos à saúde dos seres vivos, né? Como a gente viu ali quando houve a explosão da usina de Chernobyl. Né? Esse tipo de energia nuclear, ela não vai liberar nenhum poluente e também não vai aumentar ali o calor ou um tipo de gás que possa fazer mal ali para a nossa atmosfera. É um tipo de energia limpa. Então, terminamos aqui a nossa aula. Para mais informações, para mais slides ou aulas, acesse aqui a plataforma Eduque e vejo vocês na próxima aula.